Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Este programa é livre, tanto para católicos como qualquer pessoa pode ver. Amados, antes de mais nada, eu sei que há católicos que calhar veem os nossos, gostam e entram nos nossos grupos. Bem, então parece que comecei em boa hora. Antes de mais nada, é assim, no nosso meio, mesmo os católicos dizem, eu já tenho chegado a assistir, ou chegado a ouvir, digamos assim, as pessoas a dizer, os católicos a dizer, não vamos lá porque eles não são amigos de Maria, ou isto ou aquilo, ou porque eles são assim, são diferentes, porque nós somos diferentes. Ou seja, porque nós também já fomos perseguidos por eles mesmos, não é por eles, atenção, mas pelos papas, cardeais no passado, tivemos sempre aquelas situações complicadas com eles no passado, e então aquilo foi passando de geração em geração. Mas, e também acham que nós temos mais que um mediador entre o homem e Deus. Mas não, só há um mediador entre o homem e Deus, seu Filho Jesus Cristo. Eles alegam haver mais que um mediador, neste caso os santos. Pois então, tenho aqui uma Bíblia que é do meu pai e da minha mãe, neste caso era do meu pai, que é uma Bíblia católica. Muito bem. A Bíblia católica é parecida à nossa. Pois bem, neste caso parecida à evangélica. Então, neste caso, se os católicos pegarem, ou qualquer irmão, dizer irmão, não vou dizer católico porque senão ainda pensam que eu estou a discriminar alguém, e não é essa a intenção, por amor de Deus. Mas os irmãos que tenham a Bíblia, peguem e abram em Êxodo, ou seja, vou até mostrar, se der para ver, estão ali, Êxodo 20, onde diz, está aqui até, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que diz, o Senhor pronunciou estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, de uma casa de escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti imagens esculpidas, nem qualquer imagem do que existe no alto dos céus, ou do que existe embaixo na terra, ou que existe nas águas por debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus cioso que pune a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e à quarta geração daqueles que me ofendem, e uso de misericórdia até à 1000ª geração para com os que me amam e cumprem os meus mandamentos. Aqui está, e está escrito na Bíblia, neste caso católica, como é que é? Até a terceira ou quarta geração daqueles que me ofendem, neste caso, que ofendem a Deus. Pronto. Isto é a versão da Bíblia católica. Agora, vamos à nossa, que diz, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Oi. Como aqui podem ver. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Que diz? Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Como podem ver, foi semelhante, ou foi igual quase. O que eu quero dizer com isto? Fácil. Nós vamos às igrejas católicas, não estou a incriminar ninguém, mas vamos ver. Tem passado de geração em geração. A oração aos santos, as igrejas assim como é que eu explicar? Com os santos. E agora acabamos de ler, tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica. Deus é um Deus zeloso. E é um Deus que não tolera. Isso para Deus é uma ofensa. Se eu fizer agora aqui uma estátua e eu ia adorar e dizer és minha Deus ou meu Deus, é uma ofensa a Deus. Porque Deus nos fez, como vocês também têm na vossa Bíblia, também nos fez Deus fez-nos a sua imagem e semelhança. Por isso não vamos estar a adorar coisas que não nos como é que se diz? Não nos criaram, mas sim a Deus. E o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Agora, voltando, falando nisto como é que se diz? Falando disto das estátuas e etc. Vamos aqui agora ver uma coisa interessante. Uma doutrina que também vem dos católicos. Ou seja, uma doutrina que vem dos católicos, mas não sei se foi de um Papa, não sei que coisa, mas ao longo da história, na época medieval ou na Idade Média, sempre podemos ver que os católicos, desde bruxas e pagões, ou os condenavam, queimavam e etc. Pois bem, então vejamos isto. Primeiro, como é que é de explicar? Quem usa as imagens é considerado um idólatra. Mas passando à frente, é idólatra e pagão, mas passando à frente, agora vamos aqui ver uma coisa curiosa, uma coisa bastante curiosa, que se calhar muitos católicos vão pensar, este gajo deve ser maluco. Mas agora vamos ver, então, aqui a origem de uma doutrina que tem passado para os papas, e dos papas para os cardeais e etc. Vamos ver. Que é, existe purgatório? Uma pergunta. E agora vamos aqui ver então o esclarecimento desta pergunta. Existe purgatório? Os católicos acreditam na existência de um lugar depois da morte a que chamam purgatório, mas eu na Bíblia nada encontrei sobre tal ensino. Que pensais acerca desta questão? Ou seja, isto foi uma dúvida que veio de um irmão de Angola, ou de uma irmã, não sei, de Angola, para Portugal. Vamos ver então o que nos vão responder. A ideia do purgatório vem do paganismo. Do paganismo, o filósofo Platão, por exemplo, escreveu: depois da morte, os que não são nem totalmente criminosos, nem absolutamente inocentes, sofrem penas proporcionais às suas faltas.
até que, purificados dos seus pecados, recebem a recompensa das boas ações que fizeram. Virgílio também disse: em cada rosto aparecem manchas de pecados obscenos, por isso vários sofrimentos foram ordenados, purificados no fogo, não ficando sinal algum das suas manchas habituais, permanecendo apenas o puro éter da alma. Ou seja, como podemos ver, amados irmãos católicos, irmãos, seja de que for, o purgatório veio do paganismo. O paganismo. Agora vamos ver outro ponto. A evolução da doutrina do purgatório conheceu diversas fases. A primeira sugestão, relativa à existência de um estado intermédio após a morte, veio do Tertuliano, doutor da Igreja, quando se referiu a uma determinada mulher que orava pela alma do defunto marido. Do defunto marido. Mais tarde, Agostinho, bispo de Hipona, declarava haver muitos que negavam a existência do purgatório, embora ele pessoalmente o aceitasse. O Papa Gregório I, o Grande, sancionou a teoria no século IV, salvo erro, que é uma numeração romana não é muito famoso, purificando a um fogo purgatorial antes do julgamento para as faltas menores. Adaptou-se o conceito de que os sofrimentos infligidos no purgatório são produzidos pelo fogo material e que o aluído lugar de tormento e expiação é quase tão terrível como o inferno, com a diferença de que os sofrimentos daqueles são temporais e os deste eternos. Em 1070 a.C., os padres defendem abertamente a doutrina do purgatório, e a qual é aprovada no Concílio Ecumênico de Florença, 1438 a 1445, e confirmada segundo a Igreja Católica Romana. O purgatório é um lugar de suplício onde as almas dos justos incompletamente purificadas acabam de purificar as suas faltas. Semelhante à ideia, porém, não encontra apoio na Bíblia, que é a palavra de Deus. Vejamos em síntese o que ensinam as Escrituras Sagradas concernente ao assunto. Antes de começar, amados, vamos aqui ver uma coisa. Então, se fôssemos, agora isto mais para os irmãos católicos, apostólicos romanos, se fôssemos pela teoria de quem fez esta doutrina, para isso então existia 2 infernos. Vamos a pensar um bocado. Havia 2 infernos. O purgatório é como se também houvesse chamas. Era um segundo inferno. Ou era um pré-inferno, digamos assim. Na Bíblia, há 2 lugares que Jesus fala. Quem fez o bem terá lugar com a vida eterna. Agora, quem
ou terá lugar com ele e ressuscitará para a vida eterna. Agora, quem fez o mal, esse ressuscitará para a morte eterna, ou seja, para o inferno. Há quem diga também, ou quem apoie também, que o que nós fazemos, pagamos aqui na Terra. Não concordo em muita coisa. Algumas podemos pagar, mas nem tudo. Há muitas falhas que podemos pagar aqui e podemos pagar depois para a eternidade. Porque são falhas muito grandes. Mas aí eu prefiro não falar, porque aí é só o juiz dos juízes que vai falar, não eu, porque eu sou um mero homem. Agora, vamos então ver o esclarecimento que a própria palavra de Deus diz. E o que aqui está na Bíblia evangélica, e vou ver depois, e depois vou mostrar e provar pela Bíblia católica que os católicos têm visto as coisas de uma maneira totalmente errada. Neste campo. Como também o campo dos 10 mandamentos. Agora, não quer dizer com isto que eu estou a querer desafiar este ou aquele. Não. Estou a querer mostrar-vos a verdade. Mostrar que Deus ama vocês, não é por este santo ou por aquele santo. Não. Aliás, todos nós podemos ser santos, se quisermos. Num filme de Lutero, agora uma parte, Lutero, houve, num filme, claro, Lutero, quando se abaixaram, quando um homem se postou perante ele, Lutero, que era Lutero, era um padre exemplar e tudo isso, Lutero disse: levanta-te que eu sou um homem. Passando à frente, vamos ver agora o que a Bíblia nos pode mostrar acerca a conclusão do purgatório. Não, semelhante ideia, porém, não encontra apoio na Bíblia, que é a palavra de Deus. Vejamos, em síntese, o que ensinam as Escrituras Sagradas, concernente ao assunto. Primeiro, na Bíblia lê-se que o destino final do homem é o céu ou o inferno. Vamos ler Deuteronômio. Ora bem, vamos aqui ler Deuteronômio. Aqui não, vou começar por esta. Deuteronômio. Está. Deuteronômio 12. Aqui. Poça, avancei muito. Aqui. Deuteronômio. Não. Está aqui Deuteronômio. Pronto. Deuteronômio 12, 2. Ou seja, a Bíblia, que é católica, Deuteronômio 12, 2. E diz assim a palavra: destruireis todos os santuários em que os povos por vós subjugados tiverem dado culto aos seus deuses, nas altas montanhas, nas colinas e ao pé das árvores copadas. Derribai os seus. Pronto. Está assim. Agora, vamos aqui ler na evangélica. Pronto. Eu não vou mostrar porque. Mas eu mostro sim. Não, que é para que vejam. Isto é, se eu lá chegar. Está aqui. Tá, não.
Peço desculpa. Agora, Deuteronômio 12:2. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a terra, de toda a árvore verde. Ou seja, o primeiro ponto foi aqui. Foi para derribar, deitar abaixo o inferno, segundo Êxodo, quando o bezerro, quando o bezerro foi para baixo, a terra abriu e engoliu-os. Ou seja, não sei, mas pode ser lá o inferno. Voltando, Mateus 7, 13 e 14. Aqui agora para o Novo Testamento. E agora fui para muito longe. Mateus. Agora. Mateus 7, 13 e 14. Como aqui podem ver. Bem, eu não vou mostrar porque já sabem, né? Mateus 7, 14 na Católica. 7, 13 e 14. 13 e 14. Consolação, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Como é estreita a porta, e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram. Na evangélica, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e aperto o caminho e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entrem por ela. Só aqui não há aqui uma única doutrina que mostre sobre o purgatório. Fala sim de dois caminhos. Do caminho que leva à vida eterna, que é o estreito e muito tortuoso, que é o que leva à vida eterna, que temos que passar por muito esforço, temos que nos esforçar para o merecer, temos que passar por provações e tribulações. E há o largo, que muita gente passa por ele, que é bom caminho, é um bom caminho, mas muita gente vai por ele e cai lá embaixo. Estes são os dois caminhos. Agora vamos continuar. Não havendo qualquer lugar intermédio de purificação. A segunda resposta. O lugar de purificação ou santificação é na terra. Aqui é que nós vamos nos aperfeiçoando. Aqui é que Deus vai dando as chances para nós nos aperfeiçoando, para nos irmos
aperfeiçoando na vida e em muita coisa, e com a sua ajuda. Ou seja, visto pelo tal pagão, aqui pode ser visto o tal purgatório que é aqui, se formos bem a ver. Mas o purgatório não existe. É tudo uma mera falsa doutrina. Voltando, o 2 já estava. E é na Terra. Enquanto vivemos. Enquanto nós estamos vivos, temos que fazer o melhor. Tentar fazer o melhor e estar com Deus e servi-lo somente a Ele. Somente a Ele com todas as nossas forças e com todas o nosso entendimento e o nosso coração. Esse é o segredo. Não é mais ninguém. Só Deus é que é o segredo. Continuando. Visto os sacrifícios, o sacrifício de Cristo ser bastante para nos salvar. Definitivamente a aperfeiçoar. Os filhos de Deus partem deste mundo já purificados. Ou seja, aqui nesta parte, no passado, os católicos nos queimavam ou nos perseguiam porque isto para eles era uma heresia. Não era, ou digamos assim, na minha maneira de ver, não era bem uma heresia. Eles queriam era fundos próprios. Para quê? Porque eles estavam a fazer uma tal igreja sei, lá em Roma e tinham que ter fundos. Se não tivessem fundos, como é que iam fazer essa dita igreja? Eis aí o segredo. Daí que isso depois foi passando. Eles conseguiam fazer isso para depois terem mais dinheiro, não sei. E daí nós éramos perseguidos, como John Hus, Martin Lutero, Wycliffe e outros mais. Daí que nós fomos perseguidos por isso. Porque nós ensinávamos isto. Porque para eles tínhamos que ter uma inteligência e etc. Para irmos para o céu. Tudo bem, mas não. O dom de Deus é gratuito. A salvação é gratuita. E era isto que eles temiam que o povo aceitasse. Aliás, eles até a tradução da Bíblia para a linguagem comum não queriam. Porque tinham medo que o povo entendesse. Eles não queriam que o povo entendesse a maravilha, a saborosa que é a palavra de Deus. Os papas e concílios e isso tudo não queriam. Porquê? Porque já sabiam que não podiam tirar fundos ao povo. Isto é o que foi o que aconteceu. Daí pensarem que nós somos mentirosos, ou que somos isto, ou que somos aquilo. Mas não. Nós tentamos viver ao máximo segundo o que a Bíblia diz. Segundo aquilo que Deus diz. Erramos. Somos humanos. O rei Salomão disse, não há quem não peque. Por isso também somos humanos. Passamos por tribulações e provações, tudo isso. Claro que passamos. Como acabamos de ler. Não é no purgatório. Não existe o purgatório. Onde nós nos aperfeiçoemos é aqui. Aqui na Terra. Aqui é que nós vamos nos aperfeiçoando. Aqui é que nós vamos, entre aspas, treinando para a vida eterna ou a morte eterna. Deus deu-nos o livre-arbítrio de escolhermos o bem ou o mal. Voltando. E depois a purificação. Sim. A purificação é pelo sangue de Cristo e não mediante o fogo do suposto purgatório. Do sangue. Agora vejam a diferença, amados. De fogo e sangue. Totalmente diferente.
completamente no purgatório, purificasse completamente as almas. O mesmo possuiria mais eficácia do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Coisa, aliás, absurda. Ao morrerem, os cristãos fiéis vão diretamente para o céu. O malfeitor arrependido, por exemplo, para o paraíso, região de paz e descanso, após o seu falecimento. A salvação, a certeza da vida eterna, processa-se mediante a fé em Cristo e alcança-se na vida presente. Com licença. Como podemos ver, amados, nós é nesta vida, meu amigo católico, meu irmão, católico, porque como pudeste ver, são iguais, ou quase iguais. Agora, vê e lembra-te, nada de nada existe no purgatório. E lembra-te dos santos. Só há um mediador. E o purgatório não existe. Santos também podemos ser todos, se quisermos. Purgatório não existe. Nós aqui é que vamos nos aperfeiçoando. Digamos que a Terra é como se fosse um ginásio gigante, onde nós vamos treinando. Como um exército vai treinando se houver eventualmente alguma guerra. Assim é aqui a Terra com todos nós, para nos aperfeiçoarmos e estarmos face a face ao Criador, ao Todo-Poderoso. Lembra-te isto. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.